Vamos lá, vamos falar sobre a luta de Poatan versus Ankalaev. Quem sairá vencedor nessa disputa? Para isso a gente vai analisar as últimas lutas do Ankalaev, tá? Então analisando aqui as últimas lutas do Ankalaev, começando aqui por 2022. Ankalaev lutou contra o Thiago Marreta, ele venceu por decisão. Ele lutou contra o Anthony Smith, ele venceu por nocaute técnico. Ele teve luta com o Jan Blachowicz e ele teve empate, né, no ano 2022. Em 2023 ele teve a luta com o Johnny Walker, que foi um empate, né? Teve uma desclassificação ali, teve um problema. Em 2024 ele voltou a lutar contra o Johnny Walker, ele nocauteou, teve um nocaute técnico. Depois ele lutou contra o Alexander Rakic, e em 2025 ele lutou com o Alex Poatan e venceu por decisão, certo? Analisando a luta agora, as últimas lutas do Poatan. Então, de 2022, Poatan venceu Bruno Silva por decisão. Poatan venceu o Sean Strickland por nocaute. Venceu Adesanya por nocaute. Em 2023, ele lutou contra o Adesanya e aí o Adesanya nocauteou ele, porque ele deu mole ali, né? Ele lutou com o Jan Blachowicz e ele venceu por decisão. Ele lutou com o Jiri Prochazka, a qual ele venceu por nocaute técnico. Em 2024, ele lutou contra o Jamal Hill, venceu por nocaute. Lutou novamente contra o Jiri Prochazka e ele nocauteou. Lutou contra o Khalil Rountree e ele nocauteou em 2024. Em 2025 ele só lutou com o Ankalaev e ele perdeu por decisão. Na minha opinião, quem vence essa batalha, tá? Primeiramente, o Ankalaev, ele fez, nos últimos 3 anos, lutou com lutadores que não tem tanto poder de nocaute, né? Não lutou contra lutadores que estão no auge ou que estão em ascensão, ou lutadores que têm grande destaque. Ele lutou, o mais destaque ele lutou ali foi o Jan Blachowicz e o Rakic também, né? Mas bem medianos, na minha opinião. Ele lutou, a luta mais difícil para ele foi contra o Poatan, porque ele venceu ali por pontos e tem lá suas dúvidas, né? O que acontece? O Ankalaev vem do ponto forte dele, do grappling, né? Então, olhando os pontos fortes do Ankalaev, ele tem o grappling como ponto forte, o wrestling, né? O grappling, ele tem esse controle de clinch muito bom que ele faz. Ele também é bom na trocação, mas não tem tanto destaque, não tem muito poder de nocaute, né? Ele tem queixo resistente, ele tem condicionamento físico. Então ele fica ali naquele jogo ali, bate, sai, por 5 rounds se precisar, né? E apesar de ele ter o ponto forte no grappling, no wrestling ali, ele não luta, ele não usa isso, né? Então desde que ele entrou no UFC, raramente ele usou, e para vencer a luta, para finalizar a luta, né? Ele geralmente ganha por pontos, então ele fica nesse jogo ali, prendendo um pouco o jogo, travando o jogo em pé mesmo. Dificilmente ele leva pro solo, e eu acredito que ele não vai mudar esse jogo contra o Poatan, né? E o Poatan, por sua vez, ele é muito bom na trocação. Ele é um kickboxer, ele é muito experiente, né? E ele tem um poder muito grande de nocaute. Ele tem aquele chute na panturrilha também muito forte, né? E o jogo para ele é luta em pé. O que eu acredito que vai acontecer nessa luta vai ser semelhante à última luta que eles tiveram, né? Que vai ser aquela trocação em pé ali, onde eles vão ficar se experimentando, vão ficar medindo ali quem vai ser melhor em pé, tá? Eu acredito que o Ankalaev não vai levar pro chão, porque ele não fez isso nos últimos 6, 7 anos, né? Que ele lutou no UFC, então ele não vai mudar isso para lutar contra o Poatan. Ele vai tentar lutar em pé e vencer da mesma forma que ele venceu na última luta. Porém, eu acredito que para esse combate, o Poatan vai estar mais preparado. O Poatan teve um período aí de recuperação muito grande, desde a última luta pra cá, né? Ele priorizou a recuperação. E ele mesmo, né? Dá pra ver ele nos treinos, ele mesmo disse que ele não estava muito bem naquele último camp. Então para esse camp ele vai vir mais preparado. E eu acredito que ele leva essa luta, que ele saia vencedor, ou por pontos, ou por nocaute. Eu acredito que ele tem poder tem as armas necessárias para vencer essa luta aí por nocaute. Então eu acredito que dessa vez ele vai vir mais preparado e vai finalizar a luta.